Hello, bom dia Instagram. Muito feliz no dia de hoje, porque hoje a gente vai ter uma live mais que especial com um convidado que vai, deixa eu até colocar aqui nos comentários, que vai te ensinar e te explicar como você acabar de vez com o caos no seu negócio. Gente, isso é muito legal. O Marcelo é um especialista. Inclusive, ele tem um curso, né, o EAG, que é de empresas autogerenciáveis. Gente, fala sério. Quem é que não deseja ter uma empresa autogerenciável? Então, eu vou fazer várias perguntas aqui que vocês, inclusive, me enviaram, para que a gente entenda como que eu posso fazer uma empresa autogerenciável. Eu deixo essa empresa. Como que eu acabo com o caos do meu negócio? Eu vou fazer isso numa grande empresa, posso fazer isso na minha empresa, que é uma empresa um pouco menor. Então bora lá, bora já avisar todo mundo que a nossa live hoje vai ser mais do que especial com ele. Enquanto vocês vão entrando, enquanto o Instagram, enquanto todo mundo vai avisando vocês aí, eu quero que vocês comecem a meditar, porque para começar com um negócio, obviamente que você quer que ele dê certo, né? E não o contrário. Então bora lá, esse pastoso, com esse comandante, com esse especialista para te ensinar de vez como ter uma empresa autogerenciável. Bom dia, Marcelo! Bom dia, Tati. Como que você tá? Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Vamos só ajustar aqui para não ficar com a cabeça cortada. Tá os dois aqui. Marcelo, muito bom dia. Ah, Primeiramente, bom eu quero dia. agradecer você ter aceito o convite, vir aqui pra gente, né? Principalmente para minha audiência, explicar um pouquinho desse trabalho maravilhoso que você está fazendo. Afinal de contas, né, Marcelo? Todo mundo deseja ter uma empresa autogerenciável e a galera tá meio maluca agora aqui nessa quarentena. Bom, para quem não te conhece ainda, se apresenta, Marcelo, para o pessoal ter o prazer de ouvir um pouquinho você. Bom dia, Tati. Bom Bom dia dia. aí a todos os comandantes que estão aqui, que estão entrando, que estão assistindo, né? Eu sou Marcelo Germano e eu tenho um movimento que eu defendo, que é o movimento da empresa sem caos, né? Então, Top. acabar com o caos nas empresas. E por que que a gente é, lidera esse movimento e defende esse movimento? Porque a grande verdade é que as empresas são caóticas, né? A gente conversa com muito dono de empresa e a gente entende que a vida do dono da empresa ela é caótica. O empresário ele abre uma empresa, eu não sei se você sabe, mas quando você entrevista universitários e você pergunta para os universitários o que, que eles querem fazer, acho que 70 e tantos por cento deles, eu não sei exatamente a estatística, dizem eles querem abrir uma empresa, né? Então, as pessoas sonham em abrir empresa, as pessoas sonham em ser dono do próprio negócio. Eu me lembro quando eu comecei a empreender, eu tenho hoje 46, vou fazer 47 daqui a alguns dias. Eu comecei a empreender com 22, né? Mas Uau, comecei com 22 quando abri a primeira empresa. E o legal. pensamento que a gente tem é, você fala assim, eu vou abrir uma empresa, né? Vou ficar rico. Primeira coisa que você pensa, vou abrir uma empresa, eu vou ficar rico. Sim. Aí você pensa assim, vou ser dono do meu próprio tempo, vou poder fazer o meu horário, né? Vou poder tirar quantas férias eu quiser. E a verdade é que as pessoas abrem empresa, elas não ficam ricas. A prova de que elas não ficam ricas, de todas as empresas que existem no mundo, uma vez eu fui num treinamento com o Tony Robbins, e aí o Tony Robbins fala assim, Excelente. que só dois, eu não sei qual que é a estatística, né, a fonte de onde ele tira isso, né? Ele fala que só 2% das empresas que existem no mundo inteiro, somente 2% das empresas faturam mais do que 2 milhões de dólares Uau. por ano, né? Por Por ano. ano. 2 milhões de dólares, é lógico, o câmbio hoje disparou, né? Mas 2 Sim, milhões de dólares hoje é 10 milhões de reais. Então, sim. todas as empresas que existem no mundo, 98% delas faturam menos do que Abaixo. 10 milhões de reais por ano, né? Certo. E então isso é um sinal que as empresas elas tendem a ficar pequenas, tendem a permanecer pequenas, né? E não tem problema nenhum nisso, porque são as Sim, pequenas e médias empresas que sustentam a economia. Tá? sim. Então, assim, eles não ficam ricos, o que eu quero fechar desse assunto aqui, eles não ficam ricos, e dono do próprio tempo, né, coitados. Qual é o empreendedor que trabalha das 8 às 5 e vai embora para casa e acaba o trabalho? Porque às vezes o cara, dependendo do comércio que ele está, ele trabalha das 8 às 5, mas ele não vai embora para casa e o trabalho acaba, né? Ele continua, né? Fim de Sim, sim. semana,
à noite, esse tipo de Final de coisa. semana. Isso, final de semana. E férias, cara, aí férias é um negócio que, né, tem muito empreendedor aí que tá 3 anos sem tirar férias. Você fala férias, tem cara que nem sabe. E quando o cara tira férias, nunca tira férias tranquilo, né? Ele tem sempre uma preocupação de que, de repente, quando ele voltar, não vai ter nada no lugar, né? Então, as empresas são caóticas de uma maneira geral. Quando eu converso com donos de pequenas e médias empresas, né, e eu tenho 3 empresas hoje, eu já quebrei 3 vezes, já teve 3 empresas que eu abri. Eu tenho quatro Uau, empresas, na verdade, tá? Eu falo 3 porque uma é filha da outra, tá. mas são 4, né? E eu já quebrei 3 empresas. 3 empresas que eu abri, eu já quebrei. Então a gente acaba aprendendo sempre do jeito mais duro, sempre do jeito mais difícil nessa jornada de 20 e tantos anos. A gente aprende do jeito mais difícil, mas a gente aprende, né? Então, Sim. eu converso com muitos donos de empresa e eu entendo hoje muitos donos de empresa como eu me vi em 2005, em 2007, em 2008, porque eu montei minha primeira empresa, eu já comecei quebrado. A maioria dos donos de pequenas e médias empresas, eles montam a empresa e começa quebrado. Você quer dizer, começa quebrado é sem capital, sem grana, sem giro, é isso? Ou não? Porque é o seguinte, se você for seguir a regra, né, você não monta a empresa. Então, o que que diz a regra? Deixa eu ajustar aqui, que ele está torto. Deixa eu ver se eu consigo deixar Enquanto o ele mais... Marcelo está ajustando, é o seguinte: minhas alunas entraram aqui. Bom dia para vocês que deram bom dia aqui para mim, para o Marcelo. Bora clicar aqui no coraçãozinho para o Instagram não derrubar a gente, perceber que esse assunto é um assunto relevante e compartilhar, né, galera? Afinal de contas, se Isso, existe chama. um momento que que os empreendedores, nós, né, somos empreendedores, estamos passando por desafios, é este. Então, o momento é da gente se unir, buscar pessoas que realmente estão fazendo diferença, como o Marcelo, é incrível. Se você ainda não segue ele, depois que terminar essa live, bora seguir o Marcelo. E se você não me segue, bora me seguir, porque nós Isso aí. precisamos nos unir, unir as nossas forças, porque eu sou uma pessoa que acredita muito no empreendedorismo. E o Marcelo tá dando um show aqui. Nem começou a live, ele já tá dando um show. Então, bora lá apertar aqui no coraçãozinho. Bora lá, Marcelo. Bom, o empreendedor, por natureza, ele é um cara que tem energia e tem uma energia acima das outras pessoas, tá? Sim. E isso, às vezes, faz com que ele seja um pouco inconsequente. Por que que eu falo que ele é energia que tem em cima das outras pessoas? Esses dias eu estava fazendo uma live com o Marcos Marques. Marcos Marques falou um negócio interessante. Ele falou que a gente, para estar aqui, a gente venceu uma corrida com não sei quantos milhões de espermatozoides. Então, É a, verdade. a chance da gente ser a gente, ela é menor do que ganhar na Mega Sena, ele fala, né? Porque para gente atingir o óvulo, a disputa foi gigante, né? E para o cara abrir uma empresa é uma coisa mais ou menos parecida. A gente fala que 80% das empresas quebram antes de 5 anos, né? Isso das Sim, empresas que nascem. E as empresas que são natimortas? O que que são natimortas, né? As empresas que não nascem. certo. E por que que elas não nascem? Porque eu acredito que a empresa não começa no momento que o cara foi lá e pegou o CNPJ e fez dívida e esse tipo de coisa. A empresa começa no momento que o cara fala, vou abrir um negócio. Ali começou a corrida. O cara fala assim, eu vou abrir um negócio. Só que entre o cara falar que vai abrir um negócio e abrir um negócio, tem uma distância muito grande. Então, é assim, quem abre o negócio? Porque assim, tem muita gente que fala, vou abrir, vou abrir, vou abrir, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer, e não abre. Então, Sim, eu aqui, se eu tivesse uma estatística de saber quantas pessoas falam, eu vou empreender, vou abrir um negócio, quantas efetivamente abrem, era sim, uma outra corrida de espermatozoides, é sabe? verdade. Porque qual a população mundial? 7, 8 bilhões de pessoas. Quantas empresas existem no mundo? Não existe 1 bilhão de empresas no mundo, né? Sim, Então, então, é uma outra corrida de espermatozoide. E quem vence essa corrida de espermatozoide, né, são as pessoas que têm energia. Né? Por quê? Porque você fala, vou abrir, e aí você começa um movimento, e aí se você não tem energia, você não segura essa energia para efetivamente abrir. é Então, verdade. a vantagem do empreendedor é que ele tem a energia para fazer a loucura. Por quê? Porque em condições normais, né, ou dentro de uma recomendação, que seria uma recomendação é, racional para você abrir uma Sim, empresa, né, você tem que abrir empresas, tem que ter o dinheiro para abrir a empresa, e você tem que ter um capital de giro para pelo menos 6 meses sim. até atingir o Vai ponto de manter. equilíbrio.
até Sim. atingir o ponto de equilíbrio. Essa mais ou menos seria a recomendação. Mas cá entre nós, quem faz isso? A Você melhoria. conhece alguém, você conhece alguém que abriu uma empresa e fala, cara, para abrir essa empresa eu preciso de 200 mil, vou precisar de mais 200 mil de capital de giro até atingir o ponto de equilíbrio. Eu não conheço Eu também ninguém, não. Eu eu também não não. conheço, não conheço. Quem faz isso é o cara que já empreendeu, já está bem, já tem fôlego financeiro e faz isso. Mas de Sim, cada 100 empresários que abrem empresa, 98 não faz isso. é Né? Quem verdade. faz isso é um cara que, de repente, trabalhou numa empresa, está numa condição financeira muito boa e ele fala, agora eu cansei, vou empreender para mim mesmo. Mas ele já tem dinheiro, ele já tem um conhecimento. A maioria não, a maioria olha e fala, cara, empreender é a minha única opção, né? Tem muita gente que faz isso. A gente fala que tem um empreendedor por necessidade, que é esse cara, eu preciso fazer alguma coisa, que senão eu vou morrer de fome e empreende por necessidade. Tem um empreendedor que empreende por oportunidade, ele enxerga uma oportunidade, então ele empreende por oportunidade. E tem um cara que empreende por propósito. Cara, o cara tem uma missão de vida, tem um propósito, é isso que eu quero da minha vida e eu vou fazer. Independente de necessidade, oportunidade ou propósito, esse cara, ele sai arrebentando arame farpado no peito. Ele não É. tem essa grana para abrir, ele não tem isso, né? Então, eu fui assim. Então, eu abri uma empresa, eu não tinha dinheiro para abrir empresa, fiz empréstimo. Então, quer dizer, aquele negócio de ter capital de giro para abrir para mais 6 meses, não existe. Não- Fiz, fiz empréstimo para abrir empresa. E aí, no primeiro mês, eu já tinha que faturar para pagar o empréstimo e para pagar a minha vida, a conta pessoal, né? Então, Sim. um monte de gente faz isso. Dá merda, deu tudo errado, fiquei endividado, fiquei falido nessa empresa. Só que Uau. ninguém descobriu que eu estava falido. Então, a gente tem persistência, a gente pega e fala, tem uma arma, né? Qual que é a arma? Trabalho duro. O que é trabalho duro? Isso é uma concepção errada do que é. Trabalho duro é eu chego às 7 horas da manhã e vou até meia-noite, fazendo o que tiver que fazer, o que manda que eu venho e faço, né? E aí, fazendo isso, as coisas deu certo. Deu certo, conseguimos arrumar um grande cliente, e aí começamos a ganhar dinheiro, paguei as dívidas da empresa, porque eu tinha dívida na empresa, e tinha dívida, Sim. imagina, eu tinha Pessoal, empresa já com ação de despejo no imóvel que a gente estava, uau. cheio de dívida, é, no pessoal, meu pai tinha sido fiador, minha mãe tinha sido fiador, minha irmã tinha sido fiadora, todo mundo com um oficial de justiça batendo na porta, penhorando as Uau. coisas que tinha. Uma loucura, todo mundo com o nome sujo, e aí a gente conseguiu, né, sair dessa situação. Começamos a ganhar dinheiro, pagamos as contas da empresa primeiro, num primeiro momento, a empresa foi indo mais ou menos, e aí depois as coisas deram mais certo, e aí ganhamos dinheiro, pagamos as contas, todas as contas, limpamos o nome, tiramos Legal. as penhoras de tudo que tinha. Quer dizer, a gente fala assim, o pobre não tem nada, né? Aí ele fala assim, vem uma enchente, ele fala que perde tudo, né? Então essa era a minha situação. A gente não tinha muita coisa, quando dava enchente a gente perdia tudo. Literalmente eu morava num lugar que dava enchente. Então quando o oficial de justiça ia penhorar, não tinha o que penhorar, né? Penhorou a casa do meu Uau. pai e o nome ficava sujo. Pagou tudo, pagamos tudo, 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 Uau. tudo. Começamos a ganhar dinheiro. A vida mudou. Carro bom, casa boa, condomínio fechado, grana, mais grana do que eu achei que eu poderia ganhar, Top. mas, mas era assim, era das 7 da manhã até meia-noite, todo santo dia. E por Uau. que é das 7 da manhã até meia-noite? E todo santo dia que eu falo era de segunda a segunda, né? Sim. Por que um empresário trabalha tanto mesmo ganhando dinheiro? Porque a empresa é caótica. E o que quer dizer que a empresa é caótica? Ele chega de manhã, tem um problema. Ele acorda, naquela época, né, não existia celular, smartphone, com e-mail, com WhatsApp, não existia isso, né? E já era uma loucura. Imagina hoje, com o celular, com WhatsApp, que o teu cliente, Exato. o teu funcionário, as pessoas te acessam em Muito 5 fácil. segundos. Então, Exato. eu chegava de manhã porque eu tinha mais volume de serviço do que eu podia dar conta. Quando chegava de manhã que eu abri o e-mail, cara, era uma reclamação, era um cliente que ligava, era um cliente que ligava. Na época existia um negócio que chamava, não era BIP, foi depois do BIP. Era Ah, aquele negocinho de mensagem. Não, não é. Ou Era é? pager. Isso. O que Chique a gente chama esse. de SMS hoje, na época É. existia um negócio chamado pager, né? E aí já vinha um pager assim com Teletrim, se eu não me engano. E já vinha um pager lá com uma reclamação de algum cliente. E aí você chega e era um atrás do outro, cara. Era o dia inteiro apagando incêndio. Você resolve um, é um outro cliente que liga, você resolve outro, é outro cliente. Aí é problema nisso, é problema naquilo. Cara, é caótico. Aí você contrata um funcionário, ó, olha o cúmulo. Tem uma hora que a gente tava crescendo, cara.
Crescendo, eu fiz isso várias vezes, eu tenho a lembrança disso, que eu fiz isso várias vezes. Você contrata um funcionário porque você não está dando conta de tanto Sim, serviço que tem. Aí o sim. funcionário chega para começar a trabalhar, você senta com o funcionário, você precisa treinar o funcionário. Quem treinava era eu, para treinar o funcionário. Aí o funcionário chegava, eu falava assim, cara, senta aqui, o bicho está pegando, deixa eu resolver aqui, daqui a pouco eu volto e te dou atenção. Isso 8 horas da manhã, né? Quando era 5 horas da tarde, eu ia lá e falava, cara, me perdoa, Não amanhã a consegui dar gente atenção. começa. O cara Uau. ficava sentado ali, cara. E essa é a Era realidade de assim. muitos, né? Não, era assim. E aí quando você ia Uau. ver, o cara já estava trabalhando. Como que esse cara começou a trabalhar? Você nem sabe, porque no outro Exato, dia você fazia a mesma coisa. É uma loucura, cara. É uma exato, loucura. O cara exato. que tem sã consciência, ele fala, meu, empreender é uma coisa de louco. É uma É, coisa de louco. é. Então a gente precisa buscar ajuda, precisa buscar solução, né? Então eu falo assim, ó, ou você comanda a sua empresa, ou a sua empresa comanda Ótimo. você. Por isso que eu chamo todo mundo de comandante. Eu falo, e aí, comandante, bom dia, comandante. Chamo as pessoas. Sim, Porque quem comanda a empresa é o comandante, né? Quem é comandado pela empresa é o comandado, né? Então, sim, muito bom. Marcelo, eu vou fazer duas perguntinhas dessa história que você contou. A primeira é o seguinte. Então quer dizer que se tem alguém aqui, inclusive, assistindo esse vídeo, que está numa situação, inclusive financeira, não tão agradável, não é o fim. Você numa situação deplorável aí pelo que você falou, enfim, com ação de despejo, sem grana, enfim, envolveu até a parte emocional, no caso a família, ou seja, você poderia sair da empresa devendo para todo mundo, ação de despejo, como você mesmo citou, chegar em casa e ter um sossego não tinha, porque a família também, entre aspas, estava envolvida, né? E você deu a volta por cima. Então é totalmente possível, qualquer pessoa entenda, claro que você tem toda a sua capacidade, competência, todo o seu potencial, mas você é ser humano. Então, assim como o Marcelo, as pessoas que estão nesse estado não tem que ficar chorando, pelo contrário, tem que arregaçar as mangas e talvez se reinventar. É mais ou menos isso, Marcelo, que você fez? E aí depois eu vou para a segunda pergunta. é, o, é, é, ontem eu fiz uma live com um empresário fantástico, que também já passou por várias, né? Um empresário fantástico, o Carlos Doba Box, e é uma empresa que os caras faturam aí. Este ano, eles crescem 50% ao ano. Ano passado, Uau, sim. ano passado eles faturaram perto de 50 milhões de reais. Esse ano eles vão Uau, faturar aí por volta de. Eles estão crescendo muito com a crise, tá? certo. É uma empresa que esse ano eles vão faturar por volta de 70, 80 milhões de reais. Uau. E ele falou um negócio que também já passou por várias, tá? E sabe o que acontece? Às vezes a gente quebra várias vezes na mesma empresa, né? Ele é aquele cara que quebrou. Porque você fala assim, eu quebrei 3 vezes. É porque eu quebrei 3 empresas que Sim, eu abri literalmente e fechei e perdi muito dinheiro, né? Mas a gente esquece de contar quantas vezes eu quebrei. Eu tenho 3 empresas hoje, minha maior empresa é a Luma. Quantas vezes eu quebrei na Luma, né? Então, certo. a gente esquece de contar, né? 3 vezes são empresas que fecharam, efetivamente. Mas na Luma eu quebrei, sei lá, umas 4, né? E ele, Uau. na empresa dele, ele quebrou várias vezes a mesma empresa, né? E ele falou que é o seguinte, as pessoas, elas acham que é sucesso e fracasso. Ele fala que o contrário do sucesso não é o fracasso. Tá? O contrário do sucesso é desistir. O contrário do Top. sucesso. Olha esse Porque insight, você, gente. no caminho do sucesso, você vai fracassar várias vezes. Então, o fracasso ele é uma parte do caminho do sucesso. O contrário do sucesso é desistir. Uau, Marcelo, uau. Entendeu? Pronto, pode fechar a live. Uau, uau. Então, Ou seja, as então pessoas de sucesso passam por dificuldade, é isso que você está querendo pa- dizer, faz passam parte. por dificuldade, faz parte do jogo. Agora, Uau. o que acontece? Você pode escolher se vitimizar. Então, o que eu vejo em termos de comportamento padrão do dono da empresa? Eles vão falar assim, mais do meu negócio. Toda vez que você fala mais, é um problema. Mais do meu negócio, mais da minha empresa, mais da minha cidade. Marcelo, mas você não entende a minha situação. Eu vou conversar com o cara. Aí, o que acontece? O empresário, a gente que está de fora, né, e que trabalha com gestão, a gente que ajuda donos de empresas a aumentar vendas, que é o teu caso, eu que ajudo o cara a organizar a empresa, eu que ajudo o cara a expandir a empresa. A gente está de fora, a gente não se envolve nas crenças da pessoa. Então, eu Sim. sempre falo assim, ó, eu falo para os meus especialistas do método, que a gente tem um método para ajustar as empresas. Eu falo para os especialistas do método, falo assim, ó, nunca entre na crença do cliente e nunca deixe
e nunca coloque a sua crença no cliente. O que a gente precisa fazer é aplicar o método e seguir o método. É isso. Sim. Existe um método, a gente aplica o método e segue o método. Não entra na crença do cliente, que isso vai te atrapalhar. E se você colocar a tua crença na cabeça do cliente, você atrapalha o cliente. Então, fique isento, fica por fora. Por que eu falo isso? Porque quando você vai falar com o cara vai falar: ah, mas Marcelo, mais do meu segmento. Ah, Marcelo, mais do meu negócio. Ah, Marcelo, mais da minha cidade. Ah, Marcelo, mais as pessoas da cidade onde eu moro. Ah, Marcelo, mais o meu cliente não quer pagar mais. Ah, Marcelo, mais não sei o quê. Cara, é assim, ó, eu entendo, eu falo, cara, você sabe como fazer? Se você não tem ainda, é porque você não sabe. O que você Exato. não tem, o que você não conquistou, o que você não realizou, é porque você não sabe. Porque se você soubesse, você já tinha realizado, né? Você sabe Sim, como fazer? Não, não sei. Eu sei. Só que para funcionar, você tem que fazer. Se não fizer, se você ficar mais no meu, mais no meu, mais no meu, fudeu. é verdade. Fudeu. Então, são crenças, mais no meu negócio, mais os meus funcionários, mais a pessoa onde eu moro, mais o meu segmento, mais os meus concorrentes. Isso só atrapalha. Então, o Exato. que acontece? As pessoas se vitimizam. Porque se fosse para me vitimizar, se fosse para me vitimizar, eu ia falar assim, cara, mas é o seguinte, eu nasci num bairro pobre, num bairro que dava enchente. Meu pai e minha mãe brigaram, ficaram morando na mesma casa vários anos sem se falar. Eu não vi meu pai quando eu era pequeno. Eu sou negro. Putz, eu podia ficar falando um monte de coisa, cara. É E ficar verdade. falando esse monte de coisa ia mudar o que na minha vida, Exato. né? Então, eu vou te dar um exemplo do mais isso, mais aquilo. Ah, Marcelo, mas você não sabe o tamanho da minha dívida. Cara, o tamanho da minha dívida era também gigantesca, entendeu? Então, a pessoa que entra nesse mais do meu, ela se prende no problema, se agarra no problema e se afunda. Ela tem que se libertar disso. É Ela verdade. tem, ela tem que buscar o conhecimento que ela não tem para fazer as coisas que precisa. Então, o que acontece? É, as pessoas, quando tem um negócio, as coisas começam a dar errado, tem solução. Né? Desde que ela esteja disposta a entender quais são as soluções e fugir daquelas crenças que ela tem. E é lógico que as pessoas não podem ficar paradas. Eu tenho um amigo, Vinícius Possebon. Eu tenho vários amigos que estudam isso, né? Ele estuda, o sol está se posicionando aqui. Não sei se fica chato para quem está vendo, porque eu estou com um reflexo aqui gigantesco do sol. Deixa eu ver se eu mudo Isso. aqui. Aí. Né? E aí ele estuda um negócio que chama estoicismo. E aí eu estava conversando com ele e ele estava falando sobre o estoicismo em si. E ele falou que o estoicismo, né, é o desenvolvimento pessoal raiz. Cara, isso é o desenvolvimento pessoal raiz. Tudo que você vê hoje veio do estoicismo. Então, o estoicismo começou com um cara chamado Epiteto. Ele era escravo e aleijado. Uau. Né? E ele começou a desenvolver. Então, o que ele falava? Ele falava que ele não estava preso à condição de ser escravo nem à condição de ser aleijado. E que ele era livre para pensar. Então, não é o fato em si, né? Porque ele não controlava o fato de ele ser escravo, ele nem, não controlava o fato de ele ser aleijado. Né? Sim. E isso é não sei quantos mil anos antes de Cristo. Mas ele fala que ele poderia controlar o que ele pensava sobre o fato, que isso era mais importante do que o fato em si. Então, não é o fato de você estar quebrado, não é o fato de existir uma crise, não é o fato de você isso, de você aquilo. É o que você pensa sobre isso que muda tudo. Uau. E isso faz uma diferença, porque, por exemplo, o cara tem uma empresa, e a empresa é caótica, as empresas são caóticas. O que ele pensa sobre isso é o que vai fazer ele ter ação para acabar ou não com o caos na empresa. É lógico que existem ferramentas efetivas, mas o Sim. fato de existir ferramentas efetivas não muda o jogo se o que ele pensa sobre isso não fizer ele ir para ação e mudar o jogo. Sim. Porque primeiro você pensa sobre uma coisa, depois você tem uma emoção sobre aquilo, dependendo da emoção que você tem sobre aquilo, você toma uma ação. Aí você vai tomar uma ação e vai ter resultado. Sim. Então, quando você olha para o teu resultado, o que que você tem hoje de resultado? Uma empresa caótica. Por que que você tem uma empresa caótica? Por causa das ações que você toma. Por que que você toma essas ações? Porque você tem algumas emoções. E por que que você tem aquelas emoções? Porque você pensa alguma coisa. Se você não pensasse alguma coisa, nada disso aconteceria. Então, se eu controlo o que eu penso, se eu controlo o que eu penso, eu controlo as minhas emoções, tomo algumas ações e vou ter resultado. Se existem pessoas que têm empresa caótica, empresa que não é caótica,
A gente entendendo isso, a gente fala, o que que o cara que tem uma empresa que não é caótica pensa? E o que que o cara que tem uma empresa caótica pensa? Então, os caras que têm empresa caótica, eles têm padrões de pensamentos, padrões emocionais e comportamentais que geram aquilo. Então, por Certo. exemplo, né, a gente, quando trabalha com cliente, é muito louco isso que eu vou falar, né? Eu estou conversando com o cliente, aí eu começo a fazer perguntas, né? Entrevistar, entender como é o negócio dele, começo a perguntar, e aí estou conversando com a pessoa. Aí a pessoa fala assim, cara, mas você não entende, cara, minha cidade, mas na minha cidade, cara, meu, só tem vagabundo. A galera não quer saber de nada com nada, só quer ir pra festa, final de semana todo mundo bebe, ninguém quer saber de trabalhar, ninguém quer saber de se desenvolver, e isso e aquilo. Então, ele fala das pessoas, dos funcionários. Aí você começa a falar, ele começa a falar dos concorrentes. Ah, mas os concorrentes isso, mas os concorrentes aquilo. E aí você vai conversando, tudo, é tudo. Tudo ele vai trazendo algum tipo de queixa, algum tipo de queixa. Mas principalmente essa queixa. Ah, Marcelo, mas você não conhece. Na minha cidade, ah, não tem gente com vontade, as pessoas. A grande reclamação é o time, né? As pessoas não Aham. querem A culpa é trabalhar. do time. Aí beleza. É. Aí beleza. Aí eu tô conversando com o cara, e aí eu tô ali, né? Já saco tudo, já sei os padrões de comportamento, eu saco. Aí lá pelas tantas eu mudo de assunto um pouco, só para tirar o cara do foco. Aí eu pergunto assim pra ele, cara, me fala uma coisa, tem algum empresário de sucesso na tua cidade? Algum empresário que você admira, cara? Eu falo, tem. Falo, quem que é? Me fala. Aí ele fala o nome. Aí eu falo assim, cara, me conta, por que que você admira esse cara? Aí ele começa a falar porque que ele admira e não sei o quê, né? Quais os comportamentos do cara que ele admira, não sei o quê. E eu falo, o que que esse cara fez? O que que ele realizou? Aí ele começa a falar da empresa do cara. Me conta da empresa do cara. Aí ele começa a falar da empresa, não sei o quê, parará, parará, parará. Aí, beleza. O cara tem uma empresa fantástica, 400, 500, 1000 funcionários. O cara começou do nada, e papapá, e ele domina. Hoje ele está no Brasil inteiro, e tururu. E ele vai contando, e eu tô ali ouvindo, né? Aí daqui a pouco eu dou o start no cara. Eu viro pro cara e falo assim: cara, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Me ajuda aí que deu tilt na minha cabeça. Você está falando que esse empresário que você falou aí, que fez essas coisas maravilhosas. Ele construiu esse negócio, essa empresa com um monte de funcionário que não quer nada, com um monte de vagabundo que não tá nem aí pra vida. É Uau. isso mesmo que você me falou? Eu falo, não, eu não te falei isso. Não, eu falei, você me falou exatamente isso, cara. Ou não, não falei. Você falou, cara. Você falou pra mim que na sua cidade só tem vagabundo, que ninguém quer trabalhar e que ninguém quer nada com nada. E agora você está me falando que esse cara construiu essa empresa fantástica, essa empresa maravilhosa na tua cidade. Então, se você falou isso, logo eu entendo que ele construiu uma empresa maravilhosa numa cidade que só tem vagabundo. Uau. Não, Marcelo, não foi isso que eu disse. Eu falei, foi, cara, presta atenção no que você falou. Aí o cara, olha, fala, tá vendo, cara, a gente precisa trabalhar esse tipo de coisa. Aí ele Se a começa. gente não trabalha, aí ele começa a entender que, opa, peraí, cuidado, Talvez o porque problema seja ele, né? porque assim, se você fica mais o meu negócio, mais a minha cidade, mais os meus funcionários, mais os meus concorrentes, mais o governo, mais os impostos, cara, isso não resolve o problema de ninguém, né? Aí eu falo assim, tá vendo, cara, a gente precisa resolver isso. Então, é assim, para quem tá ouvindo isso, os caras falam assim que eu sou o Anderson Silva do mundo empresarial, né? Que eu dou soco na cara, que eu dou chute no estômago, né? E é mais ou menos isso, né, cara? Então, para quem estiver aí me ouvindo, cara, Que né? delícia. Cara, Marcelo, não é eu, o eu sei. fato, é o que você pensa sobre o fato. A gente precisa resolver isso, né? Eu sempre digo assim, o que que acontece? Empresário, eu não sei se você concorda, eu até quero saber a sua opinião. É diferente de empreendedor. O empresário, ele abriu o cartão do CNPJ, pronto, o cara é empresário. O empreendedor é o cara que está ali todo dia, né? Que também é empresário, mas não que se eu tenho um cartão de CNPJ, não necessariamente eu preciso ser empresário. Talvez eu só emprestei meu nome para alguém, enfim, alguma coisa do tipo. E o que que acontece? Principalmente empresários que estão começando, que talvez sejam pequenos, não frequentou uma faculdade que ensina o que é empreendedorismo, né? Por isso que a gente está aqui nessa luta, né? Não tem. O cara é muito bom em fazer bolo, abre uma empresa lá de uma confeitaria. O cara é muito bom em alguma coisa e pronto, né? Deixa de trabalhar para alguém e começa a fazer o trabalho para si só. Mas ele tende a colocar muito sentimento no negócio. Você falou de crenças, né? E eu falo muito isso. Tira um pouco o sentimento. A pessoa se envolve muito e às vezes o que traz esse caos
que você mais ou menos quis dizer aqui de crença, talvez é justamente o pensamento. Eu fiz uma live com o Pablo Palcar e ele disse que se fosse para responder o que é sucesso, ele ia falar que é a mente da pessoa. Então, talvez os empreendedores precisam entender que trabalhe a mente, calma, veja o que você pode fazer para, de repente, diminuir aí esse caos. E você acredita que o caos pode começar pela contratação? Você acredita que isso pode trazer para dentro da empresa o começo desse caos, Marcelo? Tá. Ó, o caos está um pouco ligado nisso que você falou, tá? Então, Tá. onde começa o caos? O caos começa a partir do momento em que uma pessoa domina uma habilidade técnica e monta uma empresa em cima daquela habilidade que ela domina. Então, o mito do empreendedor, eu tive a oportunidade de ser mentorado pelo Michael Gerber, que é o cara que escreveu o livro O Mito do Empreendedor. Não sei se você Olha. já leu o livro, Não, não. tá? Esse livro é fantástico, é um livro recomendadíssimo. Todo mundo Tá. deveria ler esse livro antes de Que abrir uma legal. empresa. Eu costumo dizer que esse é o segundo melhor livro que existe no mundo sobre gestão de pequenas e médias empresas. É o segundo Mito do melhor livro que existe. empreendedor? É O isso? Mito do Empreendedor. Isso, Tá. isso. Costumo dizer que ele é o segundo melhor livro sobre gestão de pequenas e médias empresas que existem, tá? E então, o que que ele fala? O que que ele fala? Ele fala que o cara que abre a empresa não é um empreendedor. Você falou do empreendedor e do técnico, né? Ele Isso. fala que o cara que abre a empresa, ele é um técnico. Um técnico que tem a febre do empreendedorismo. Então, o cara é um padeiro, ele sabe fazer pão, né? Ele é um confeiteiro, ele sabe fazer bolo. Ele fala, vou abrir uma padaria, vou abrir uma doceria, né? E aí ele abre o negócio. E é aí que começa todo o caos. Por quê? Porque saber fazer uma atividade técnica é uma coisa completamente diferente de montar a empresa que faz atividade técnica. Muito bom. E o técnico que monta a empresa, ele se dedica no fazer. Ele se dedica no fazer. Eu sabia que havia a pergunta, né? Matilde Júnior Nelson perguntou qual que é o primeiro livro, né? O primeiro livro Lógico, eu não né? escrevi ainda. Primeiro livro eu não Ah, escrevi ainda, eu vou escrever, tá? muito bom. Amei. Primeiro livro eu vou escrever, aguarda. Já era para eu ter escrito, mas eu não escrevi ainda, né? Que Então, por legal, enquanto, você. Marcelo. E, então, o que que ele fala? O técnico que abre a empresa, o técnico que tem a febre do empreendedorismo e resolve abrir a empresa, ele. Eu tenho que arrumar esse tripé aqui. Ele resolve abrir a empresa, ele se dedica no fazer. O técnico é o cara que faz, 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 faz. E quando o cara que abre a empresa, ele vai no fazer, no fazer, no fazer, ele começa a fazer tudo errado. Porque montar uma empresa, existe uma metodologia que como você faz uma empresa funcionar. Então, quando o cara se dedica no fazer, o técnico pensa no presente. Ele não pensa no futuro. Ele fala que existem três personalidades, que é o técnico, o administrador e o empreendedor. O técnico, ele é o presente, é o fazer, é o colocar a mão na massa. O administrador é o passado. Por quê? Porque o administrador, ele fica olhando o que foi feito, fica olhando o que foi feito, porque você só tira números de coisas que foram feitas, Sim, já né? realizadas. Então, Sim, o administrador vai administrar. Para administrar, ele precisa olhar para número, ele precisa olhar para fatos e dados. Você só olha para fatos e dados depois que já foi feito. Você só olha para exato. números depois que já foi feito. E a partir daí você vai tomar as decisões. Então, você tem as três personalidades. O técnico que vai lá e faz, põe a mão na massa. O administrador que olha para o que aconteceu para pensar e tomar decisões. E o empreendedor que olha para o futuro. As três personalidades dentro de um. Então ele fala, qual que é o problema? O problema é assim, ó. Imagina a pessoa que é gorda, né? Então ela tem dentro dela um gordo e um magro, né? Sim, É o gordo e o magro. Então ela é gorda e aí ela acorda e tem os hábitos do gordo, né? Chega lá, salta a geladeira, come pra caramba, açúcar, carboidrato, detona, 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 Coca-Cola, essas porcaria todas, sanduíche desse tamanho. E ela acorda e é essa vida que ela tem, né? E aí um dia o magro que existe dentro dela acorda. Aí o magro que acorda fala, não, vou emagrecer, agora eu vou cortar açúcar, vou cortar carboidrato, vou ir para academia, vou fazer tal coisa, low carb, vou estudar. E aí ele acordou, o magro está no comando. Né? O magro está no comando. E aí o magro sai, começa a fazer dieta, começa a dar aquelas corridinhas, aí ele olha na balança,
da primeira semana ele começa a ter hábitos de magro, primeira semana ele perde 5 quilos, ele olha para a balança e fala, uau, tô emagrecendo. Aí o magro ganha força, ganha força, ganha força. Aí ele continua na segunda semana, não sei o quê, e aí tá. Aí ele perde 3 quilos, ele fala, uau, tô emagrecendo. Aí na terceira semana ele vai, tá fazendo tudo aquilo, perde 1 quilo, aí ele já começa a ficar assim. Aí ele persiste, pum, quando deu a quarta semana, ele olha lá na balança, não perdeu nem 1 quilo. No dia seguinte, o gordo acorda, Uau. assume o controle. Ele já vai na geladeira, já começa, não Não tá está dando certo funcionando, mesmo? não está dando certo, deixa eu comer esse bolo aqui. Aí mete a boca no bolo. E aí volta os hábitos do gordo. O empresário é exatamente igual, entendeu? Ele acorda, né? Então ele é o técnico, mete a mão na massa e não sei o quê. O que acontece quando ele mete a mão na massa? Cara, ter uma empresa que faz o trabalho técnico é diferente de fazer o trabalho técnico. Quando ele está metendo a mão na massa, tem um monte de coisa acontecendo que foge do controle dele. Os clientes estão sendo mal atendidos, os funcionários não estão fazendo o processo correto, as contas não conseguem pagar. É aquela loucura, cara. É aquela loucura e ele entra e apaga um incêndio, e é outro, e é outro, e é outro, e é outro. E ele está ali, trabalho técnico, operacional, né? Ele está servindo o cafezinho da empresa, aquele trabalho técnico exaustivo, operacional, ele está ali naquela operação, e é um incêndio atrás do outro, e ele corre para lá, corre para lá. Fica, sabe cachorro correndo atrás do rabo? Já viu Sim, cachorro correndo atrás do rabo? Ele fica igual um sim. cachorro correndo atrás do rabo. É o técnico. Aí chega um dia, cara, que ele olha e fala, cara, eu não aguento mais isso. E aí ele resolve procurar ajuda, ele resolve falar, não, vou fazer diferente. Pum. Aí acorda o administrador, né? O administrador acorda, vamos olhar os números, vamos ver o que foi feito, vamos fazer isso, vamos colocar processo, vamos fazer tal coisa. E aí começa a dar alguma coisa certa, ele fala, putz, estamos indo no caminho, estamos indo no caminho, estamos no caminho. Aí um belo de um dia, cara, um cliente liga e descasca, fala um monte de merda. Puf. Aí ele vai falar, cara, não tem jeito, que é bem feito, faça você mesmo. Acorda o técnico de novo, ele volta a ser o técnico, entendeu? Então ele Uau. fica nessa. Eu não sei se você está travando ou se sou eu que estou travando. Gente, quem é que tá travando aqui? Responde pra gente. Eu tô te ouvindo bem. Você tá me vendo? Tá travando aqui pra Tá me você? ouvindo bem? Eu tô. Para mim, Às para vezes mim tá você está dando dando uma uma pausadinha, travadinha. mas você tá dando uma pausadinha pra mim, mas tá tranquilo. Por isso que eu não te interrompi. Tá bem Tá, aí, gente? De 1 a 10, como que tá tá. essa Aí, conexão? Vamos lá, Marcelo. Enquanto a galera. aí o empreendedor, ele olha e fala, cara, descobri que o negócio agora é delegar. Vou delegar, minha vida vai mudar, vou ter tempo, vou poder olhar para o futuro, eu quero construir uma outra empresa assim, fazer aquilo, não sei o quê, mudar o atendimento do cliente, dar uma experiência, aí acorda o empreendedor. Ele quer fazer tudo isso, aí ele começa a delegar, e aí começa, aí um belo de um dia dá tudo errado, pum. Quando dá errado o que ele faz, o técnico toma conta de novo. Então o problema é que o técnico está sempre tomando conta, está sempre Uau. tomando conta, e aí ele fica correndo atrás do rabo, nessa loucura, sabe? Fica correndo atrás do rabo. E a empresa é caótica. Então, o que acontece? Um cara que tem uma empresa. Só para você entender a diferença de um cara que está no comando da empresa, né? E o cara que é comandado pela empresa. Quem está no comando da empresa é um comandante. Quem é comandado pela empresa, né? É comandado, né? Ou é o técnico, ou é esse tipo de coisa. Então, Certo. quando você conversa com um técnico, quando você conversa com um comandado, no próprio discurso dele, você já percebe tudo o que está acontecendo pelas Claro. palavras que ele fala, pelas Uhum. próprias palavras. Então você pergunta pro cara, e aí, como que estão as coisas? Ele fala assim, correndo atrás do prejuízo. Discurso comum, cara. Quem fala tá correndo atrás do prejuízo, eu olho pro cara e falo, cara, você é doido, cara. Você tá correndo atrás do prejuízo, vai que você acha o prejuízo, cara. Corre atrás do lucro, meu. Corre atrás do lucro, porque você corre atrás do lucro, você fica mais longe do prejuízo. Porque assim, ó, o lucro é para lá e o prejuízo está o prejuízo tá no lado oposto. Você está correndo Totalmente. atrás dele, cara, corre para aquele lado. Aí você fala, ah, mas essa é piadinha. Não, não é, cara. Você está literalmente correndo atrás do prejuízo. Você não está direcionando a tua empresa para ter lucro. Você está correndo atrás do rabo. E quando você está correndo atrás do rabo, você está dando prejuízo e você fica cobrindo os prejuízos. E não é só prejuízo financeiro, é o prejuízo da entrega, é o prejuízo do cliente mal atendido, é o prejuízo das coisas que são feitas fora do prazo, é o prejuízo do funcionário que não está com vontade de trabalhar. Você fica correndo atrás do rabo o dia inteiro. Atrás. Você cata um cara que é comandado pela empresa, você fala, e aí, como que foi o mês? Ele fala, cara, trabalho, trabalho, trabalho e não vejo dinheiro. Né? Aí você conversa com esse cara e fala, cara,
é o olho do dono que engorda o gado, meu, eu tenho que estar lá, não dá para sair. Se saiu, já viu, né? Aí você conversa com o cara fala assim, cara, lá na empresa é assim, ó, quando o gato sai, os ratos fazem a festa. É a linguagem. As Então você conversa com crenças, né? o cara fala, você tem que matar um leão por dia. Não, cara, você não precisa nada disso, você precisa ser o leão. Você precisa correr atrás do lucro. Quando termina o mês, você tem que olhar e falar, cara, fechou o mês, meu faturamento foi 1,5 milhão. E eu deixei 12, 15, 16, 20% de margem. E mesmo que de repente você tenha dado prejuízo no mês, você fala, ó, meu faturamento foi 1,5 milhão e eu tive zero de margem. Meu faturamento foi 1,5 milhão e eu tive 100 mil de prejuízo. Mas você está no comando. Aí você fala, cara, eu tive 100 mil de prejuízo, só que é o seguinte, esse prejuízo aconteceu porque estourou tal coisa aqui, eu tive que fazer tal coisa, mas ó, nesse mês aqui, meu plano é esse. Aí você sabe, primeiro, você sabe que tem prejuízo, porque tem muito cara que nem sabe, né? E você sabe quais são as ações e os planos efetivos que você vai tomar para resolver aquilo. Então fala assim, eu não acredito em sorte, eu acredito em meta, plano de ação e execução. Então o empresário, né, que toca um negócio, a diferença do empreendedor é aquele cara que sai estourando tudo no peito, né, e abre a empresa. O empresário é aquele Uhum. que traz organização para o processo do empreendedor, né? Então, assim, o empreendedor, ele cria uma estrutura organizacional. Então, o que o cara precisa para deixar de ser o técnico para ser um empreendedor? Primeira Top. coisa, né? Vamos lá. É Ele o precisa certo entender, isso, né? Marcelo? Desculpa. Desculpa, é o certo isso ele deixar de ser técnico para ele começar a ser empreendedor e ver de forma estratégica o negócio? Esse é o certo, isso que você indica? O certo é ele ser menos operacional e ser mais estratégico dentro do negócio dele, entendeu? Muito bom. Dono de empresa que é operacional, a empresa não cresce. Assim, ó, um cara que é estratégico no negócio, às vezes ele cresce 50, 60% ao ano. Tá. Um cara que é operacional no negócio, ele, ele se renova, sabe? Se renova no seguinte, ele se repete. Não é ele se renova, ele se repete. Então, Sim, quem estiver me ouvindo, se ele estiver se repetindo, o que é ele se repetindo? Entra ano, sai ano, a empresa dele continua ali na mesma, sabe? São pequenos avanços, um ano avança, no outro ano anda para trás, no ano avança, no outro ano para trás. Ele se repete. E o empresário que ele é mais estratégico, menos operacional, ele vai avançando, ele vai avançando. Ele vai estabelecendo metas e objetivos e ele vai atingindo. Conforme ele vai atingindo, ele vai chegando mais perto do sonho dele. Tá? muito Então bom. ele se renova. Então o que o cara precisa? Antes de mais nada, o cara precisa ter uma estrutura organizacional, pelo menos aqui, né? Ele tem que saber onde ele quer chegar, a visão do negócio é fundamental. Ele tem que Sim, saber, porque se ele não sabe onde ele quer chegar, eu quero ganhar dinheiro no final do mês. Cara, não é isso. Né? Ele tem que saber onde ele quer chegar, ele tem que saber que primeiro, né? Ó, você trabalha com vendas. E eu vejo os caras falando, Marcelo, me dá uma dica. Pô, direto, os caras vêm no meu direct, me dá uma qual a dica. fórmula Eu tenho, mágica? eu tenho metalúrgica, me dá uma dica. Eu tenho farmácia, me dá uma dica. Eu falo, cara, eu não tenho tempo de vida para ficar dando uma dica para cada tipo de negócio que existe. Porque quantos tipos de negócio existe, né? Eu não tenho uma dica para cada tipo de negócio e eu nem sou especialista de todos os tipos de negócio, tá? Mas quando o cara fala assim, me dá uma dica, eu falo, qual que é a ambição do seu negócio? Essa é a primeira dica. Se você não entende qual é a ambição, o que que essa empresa quer fazer, começa a ficar difícil, né? Aí, uma vez que você entende onde essa empresa quer fazer, você tem que entender qual que é o teu cliente. Quem que é teu cliente? O meu cliente é qualquer pessoa. Não é disso que eu estou falando. Quem que é o teu cliente? Como que ele é? O que que ele pensa? Como ele se comporta? Eu repito isso todo santo dia. Eu faço live todo dia, eu repito isso. O que que você quer que o teu cliente pense, sinta ou fale toda vez que ele tiver contato com o teu produto ou tua marca? Porque é isso que você precisa entregar. Ninguém está comprando. É lógico que as pessoas não estão comprando. Você não entrega para ele, né, aquilo que ele precisa. Você não entrega nem na hora de vender, nem na hora que, nem antes de ele comprar. Porque se antes de ele comprar você souber fazer uma oferta e mostrar para ele o que ele vai receber, e depois que ele compra, você entrega aquilo que você prometeu, cara, o cara vai continuar. Não tem por que o cara não continuar É comprando. verdade. Porque é o seguinte, nós somos seres humanos e a gente tem necessidade. Sim, Todo dia a gente tem necessidade, todo dia a gente precisa comer, todo dia a gente precisa colocar roupa, todo dia a gente sai para trabalhar, todo dia a gente precisa de algum tipo de entretenimento, a gente precisa das coisas. Nós temos necessidade. E isso não muda. Marcelo, ninguém está comprando. Tá, então você está querendo me dizer que o cara não está comprando a partir de hoje. Antes ele comprava, ele tinha uma necessidade. Hoje ele não tem mais? Morreu a necessidade? Tudo bem que agora a verdade. gente está na época do Covid, mas é Sim, aquele negócio.
Cara, não é porque o cara tá em casa que ele não precisa mais cortar o cabelo, não é porque o cara tá em casa que o dente dele parou de doer. Porque a dor no dente não é assim, cara, agora eu tô em casa, o dente vai dar. O dente entende que tem um vírus aí, ele vai tirar férias. Parar, né? Vai parar de doer, entendeu? Pô, o dente vai doer, a barriga vai dar dor de barriga. As Verdade. necessidades das pessoas não vão embora. O cara fala, eu não tô vendendo, cara. Por que você não tá vendendo? Né? As pessoas pararam de comprar. Não parou de comprar, foi você que parou de vender. Uau. Por que você parou de vender? Você não sabe quem é o teu cliente. Não sabe. Quem é teu cliente? É todo mundo. Não, não é. O que teu cliente pensa, o que ele sente, né? Porque você tem que entender a jornada do cliente, como ele toma a decisão de compra, por que ele compra. Então, você tem que entender onde você quer chegar, quem você quer atender, quem é o teu cliente, o que o teu cliente pensa, sente, ouve, o que ele fala, com quem que ele anda, quais são os hábitos de vida dele. Uma vez que você entende isso, você fala, é isso que eu vou entregar para o meu cliente. Então, você começa por aí. Bom, você E aí teve essa começa a ideia direcionar, né? O marketing, o isso, produto, começa a direcionar tudo para aquele cliente, né, Marcelo? isso. Aí você pensa, cara, vou montar uma empresa então para entregar isso para esse cliente. Para eu montar essa empresa aqui, eu preciso de uma estrutura organizacional. O que é uma estrutura organizacional? Eu preciso de um organograma que determina quais são as funções nessa empresa que vai atender esse cara. Então, nesse Sim, organograma, eu tenho que ter funções estratégicas, táticas e operacionais. sim, Então, na função estratégica, estou eu que sou o dono do negócio. Porque se não tiver ninguém lá em cima olhando para o estratégico, eu que sou o dono, ninguém vai olhar. Aí é eu falo, se verdade. você está fazendo a tua empresa funcionar, quem está fazendo ela crescer? Não tem ninguém olhando para o crescimento dela, né? Então, você Uau. determina. Aí você vem e coloca lá a função. Você tem um departamento comercial, você tem o departamento operacional, vou ficar inventando o nome aqui. Você tem o Sim, financeiro, você tem o RH, e pronto. De uma maneira geral, é comercial, marketing comercial, operações, financeiro e RH, porque você tem que trazer sim, gente boa para trabalhar na tua empresa. Aí embaixo disso você vai ter analista, assessor, assistente de todas as funções, de todos esses negócios. Montou a estrutura organizacional. Para você atingir teu resultado, cada pessoa nessa estrutura organizacional tem que entregar um resultado. Por quê? O resultadão é uma consequência de vários resultadinhos que cada pessoa vai entregando ali. sim. Cada pessoa vai entregando. Então, você precisa ter essa estrutura organizacional para fazer isso. Senão, não vai rolar. Para você ter isso, cada função ali você tem que ter clareza, muita clareza do que aquela pessoa tem que fazer. Então você faz, a gente chama isso de responsabilidade-chave da função. Você escreve isso para cada pessoa. Beleza, você já tem uma estrutura organizacional, certo? Agora você tem que liderar essa estrutura, você tem que liderar essas pessoas. Para você liderar essas pessoas, você precisa fazer gestão disso. Sim. Gestão das pessoas, gestão das atividades, gestão de tudo. Como que Os você faz números. gestão? Com processos. Tudo é processo. Você vai ter um processo. Então, cara, é o seguinte: você está no financeiro, você tem um processo do financeiro. É um processo de contas a pagar, é um processo de faturamento, é um processo do contas a receber. Todo mundo tem processo. Por quê? Porque se você tem processo e você executa o processo sempre da mesma maneira e esse processo é inteligente, tua vida, os teus problemas acabaram. Você não fica Exato, correndo atrás do rabo. Você exato. tem isso no marketing. Meu, vendas é processo. Muito. Vendas é processo. Você precisa ter processo de venda. Ah, não, eu preciso ter um vendedor bom. Cara, o Gerber fala isso. Ontem eu vi o Conrado Adolfo falando na live dele. Ele fala, cara, se você depender do talento das pessoas, para quem é empresa grande, ela tem dinheiro e ela contrata pessoas que têm muito talento. A empresa pequena, ela tem que ter um processo. Que é o seguinte: você tem duas opções. Ou você vai ter uma pessoa muito talentosa, ou você vai ter um processo muito bem feito, onde pessoas comuns conseguem produzir resultados extraordinários. Isso não quer dizer que você vai contratar qualquer Zé Ruela para Sim, trabalhar na tua empresa. Você sim, vai ter que contratar pessoas, no mínimo compromissadas com o resultado. No sim, mínimo. Né? Não sim, estou falando que você vai contratar um Zé Ruela que não quer nada com nada. sim, sim. Então, olha o seguinte: se você tem um processo muito bom, que pessoas comuns consigam atingir resultado, cara, tua vida está feita. Um processo extraordinário, onde pessoas comuns Uau. consigam produzir resultados extraordinários. Então, você trabalha com venda. Não existe um processo de venda. Você tem um Sim, processo para captar clientes. Captou sim, clientes, trouxe potenciais clientes. Aí você tem um processo para transformar esses clientes em leads. Esses clientes sim. viraram leads. Aí você tem um processo para fazer com Para que o lead converter. compre. Tá? Então, por exemplo, quando E você depois vai tem o ligar pós, para uma. né?
E aí depois que ele virou cliente, você tem um processo para fazer ele comprar de novo, que é aí que é a sacada. Processo para fazer ele comprar de novo, mais e mais e mais vezes. E depois disso você tem que ter ainda um processo para fazer este cara indicar amigos. Exato. Indicar. Por quê? Porque a parte mais cara num processo de uma empresa é conquistar clientes. O custo de É, aquisição de cliente, ele é muito caro. Depois que ele virou cliente, vender para ele de novo é mais barato. E vender exato. para o amigo dele é mais É mais. barato ainda. Porque Exato. ele chega e fala para o amigo, cara, você precisa ir lá na Tati, cara. Você não tá ligado o que a Tati faz. Ela entrou na minha empresa, minhas vendas aumentaram 150%. Você precisa ir lá. Então, essa venda é barata para a Tati. Exato. Né? Então, Exato. mas tudo isso é processo. Então, você tem que ter processo no comercial, tem que ter processo no financeiro, tem que ter processos. E aí, o que acontece nos processos? Para você entender se os processos estão funcionando ou não, você precisa ter indicadores. Indicadores. E Exato. esses indicadores vão falar, cara, gerei tantos leads, ó, gerei 1.000 leads e converti 10% dos leads. Aí no outro mês você fala, nossa, eu gerei 1.000 leads e converti só 5% dos leads. O que está acontecendo? Aí você vai lá ver o que está acontecendo e olha o processo. Sim. Né? E foi E bem aí as coisas feito. funcionam. Então, isso são fundamentos, são pilares. Aí você vai fazer isso. Tá? Então, gestão. Aí você tem que ter o financeiro. Cara, financeiro é inteligência. Porque o que as pessoas fazem? Ela abre um negócio e o empreendedor ele tem medo. Ele tem dois medos que eu falo. São os medos secretos do empreendedor. O primeiro medo secreto que ele tem é o medo de quebrar. Sim, é verdade. E o segundo medo que ele tem é o medo de ser roubado. Aí o que ele faz? Como ele tem medo de ser roubado, ó, a crença é uma merda, né? Ele pega e fala, preciso de alguém de confiança. Aí vai e traz alguém de confiança. Quem que é alguém de confiança? É a Parente. esposa, o esposo, o melhor amigo, o cunhado, a cunhada, o primo, sabe? Aí Uau. coloca, não, financeiro é alguém de confiança. Cara, o verbo no financeiro não é confiar. O verbo no financeiro é conferir. Então, o que você precisa? Você tem que ter processo no financeiro, você precisa ter gente competente no financeiro, porque financeiro é inteligência. Financeiro não é ir lá, pegar o boleto, entrar no banco e pagar a conta. Isso não é Sim, financeiro, cara. sim, Esquece isso. Financeiro precisa ter inteligência financeira. A gente ensina isso no nosso treinamento. Você tem que olhar como que está o teu ciclo financeiro. Teu sim. ciclo financeiro ele é positivo, ele é negativo. Como que é a tua geração de caixa, como é o teu lucro. Você precisa fazer Top, gestão do lucro. top. Porque assim, ó, eu falo o seguinte, quando você chega no fim do mês e fala trabalho, trabalho, não vejo dinheiro, você pode chegar e falar, cara, trabalho, trabalho, não vejo dinheiro, não estou conseguindo pagar as contas, tenho que ficar antecipando o boleto o dia inteiro, minha vida é uma loucura, antecipa o boleto daqui para pagar, tem dia que eu não consigo pagar tudo. Se tua vida é essa, você precisa de ter inteligência financeira. Eu falo assim, ó, no final do dia os números não mentem. Os números da sua empresa, ele é o feedback. Para de jogar a culpa nos outros. Ele é o feedback do teu trabalho como empreendedor. Então, se os seus números são ruins, isso significa que ele é o feedback de que você não está fazendo o trabalho certo. Ele é o feedback que você não é um bom líder. Ele é o feedback que as pessoas não estão fazendo as coisas certas. Ele é o feedback que teu cliente não está sendo bem atendido. Porque se ele tivesse sendo bem atendido, você estava lucro. Ele é o feedback que seus colaboradores não estão felizes, porque colaborador feliz dá lucro. É Ele é verdade. feedback que os seus processos é uma porcaria, porque se você seguir processo de maneira previsível, um processo inteligente de maneira previsível, o teu resultado é previsível. E aí você Sim, consegue ter resultado previsível. Vendas é um processo previsível de vendas, que vai te dar sim, um resultado previsível de vendas. Por isso tem sim, um livro que chama Receita Previsível. Tem um livro que chama Predictable Prospecting, né? A prospecção previsível. Então, é tudo previsível. Então, sim. se os seus números são ruins, é um feedback de que você está fazendo tudo errado. E para Uau. de culpar o mercado, para de culpar os funcionários e faça o teu papel de dono. Saia do papel de vítima e entra no papel de dono. E por fim, o outro pilar é você precisa tracionar o negócio. Para tracionar o negócio, você precisa fazer três coisas. Você tem que gerar lead, converter lead em cliente, converter lead em cliente e fazer esse cliente sair satisfeito. Isso é tração do negócio. Isso é Sim, tração, você traciona. Tem que trazer mais lead, converter mais lead em cliente e esses clientes têm que ficar satisfeitos. E é lógico que num processo de gestão estratégica, se você é uma loja, a tua expansão vai ser através de novas lojas, né? Se você está no sim. online, o teu processo de expansão é gerando cada vez mais leads. Aí cada negócio vai, aí sim, cada negócio
tem uma particularidade, mas é só aí que tem uma particularidade. O resto é assim, ó, é o dono, a empresa é um reflexo do dono, não culpe o governo, não culpe seu concorrente, não culpe seus funcionários, você, né, precisa assumir o teu papel. Você tem que saber onde a tua empresa quer chegar, você tem que liderar essa equipe, líder que é líder bate meta com o time fazendo certo, você tem que ter uma estrutura organizacional, tem que ter um processo de contratação efetivo e você tem que orientar essas pessoas. Tem que ter processos que funcionam, indicadores, meta, plano de ação e execução, isso é gestão. O teu financeiro, você não pode falar, eu não gosto de financeiro. Então, cara, vai trabalhar de empregado para outro, tá? Você tá É, brincando de ser empresário, ok? tem muita gente que não gosta de venda, né? Eu que venho desse mundo, tem muitas pessoas que não gostam do financeiro, tem muitas pessoas que não gostam do administrativo, tem gente que acredita, e tá tudo bem, né? Não tem julgamento aqui, né, Marcela? A gente tá Tem gente que batendo não gosta papo. de cliente, né? Exato, não gosto de falar, né? E tem muito empreendedor que acha que fazer o processo é muito difícil. Eu, por exemplo, minhas alunas estão todas aqui, bota coraçãozinho para Marcelo aqui, meus alunos lindos. E eles, na maioria das vezes, eles ainda são pequenos. Ou seja, se tem funcionário, às vezes é meia dúzia, 10 funcionários, e tem muitas pessoas que começaram no empreendedorismo e por isso que, inclusive, colaram aqui na Tati. Qual a dica para quem está começando? Essa pessoa que não tem ainda toda uma estrutura, mesmo assim, ela precisa criar uma cultura organizacional para ela entender, começar aplicando por ela, né, os valores que ela não negocia, e já começa também com o processo. Ela já tem que ter um processo da empresa. Olha, hoje eu tenho um funcionário, hoje o meu parceiro, sei lá, é meu esposo, meu filho, enfim. Mas eu já sei onde eu quero chegar e para isso eu crio já esse processo. As pequenas empresas, Marcelo, quando eu falo pequena, eu não estou falando nem pequena na visão da pessoa, mas porque começou agora, né? Eu estou falando, sei lá, de 30 mil, 50 mil, 10 mil reais de faturamento. Fala aí pra gente, dá uma dica. Então tá, eu vou dar passos. Pode ser passos. Pode, Então eu vou dar lógico. passos. Primeiro passo, cara. Primeiro passo. Defina o que você quer para sua vida. Não tem nada a ver com a empresa, tem a ver com você. A empresa é um reflexo do Sim. dono. O que você quer para sua vida? Crie esse quadro dos sonhos. O que você quer para sua vida? Uma vez que você sabe o que você quer para sua vida, você fala, cara, agora a minha empresa vai me proporcionar essa vida que eu quero. Então, aí você define o que você quer para sua empresa. Para sua empresa proporcionar o que você quer para sua vida, você define o que você quer para sua empresa. Como que vai ser essa empresa? Pinta o quadro. Imagina que tá eu, a Tati e você sentado na frente de uma tela de cinema. E imagina que nesse filme que a gente está assistindo é a sua empresa daqui a 5 anos. Imagine como que essa empresa, como que os clientes são atendidos. Fica vendo esse filme. Qual que é a tua atuação? Como que está a tua cara? Você está sorrindo ou não está sorrindo? Como que estão os funcionários? Como que os funcionários atendem os clientes? Cria essa tela mental. Como que os clientes entram, saem, né? É organizado, é limpo, né? As coisas funcionam no processo. Cria essa tela mental. Escreve isso no papel. O que você quer para sua empresa? Uma vez que você entende o que você quer para sua empresa, você vai começar a construir essa empresa. Você vai criar processos. Cara, qual é o processo que eu vou criar para isso? Um por vez, não precisa sair criando tudo. Qual é o processo que eu vou criar para isso? Qual é a estrutura? Quais são as pessoas que eu vou contratar? Começa a pensar nisso e cria esse processo. E aí você começa a olhar para o que você está fazendo no dia a dia e começa, o que eu vou delegar? E você começa a pensar no que você vai delegar. Então você já sabe onde quer chegar, você começa a criar um processo por vez, começa a delegar as funções que você faz hoje para você construir essa empresa que você está vendo, né? E aí, uma vez que Muito você bom. está fazendo isso, cara, você começa a desenvolver habilidades, procure desenvolver outras habilidades e principalmente aquilo que você é bom. Desenvolva aquilo que você é bom, começa a desenvolver as habilidades, sai um pouco do operacional e começa a ter uma atuação um pouco mais estratégica. Sim. E aí você tem que fazer meta, plano de ação e execução e garantir que as pessoas vão executar aquilo. Muito. Estabeleça metas para tudo, estabeleça metas, 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 metas e garanta que as pessoas vão executar isso. E aí você sai do operacional e vai para o estratégico. Então, são esses os passos de uma maneira simples assim que você Sim. precisa fazer para você ter um pouquinho mais de respiro. E é lógico, né? Eu sempre falo assim, ó, as habilidades que te trouxeram até aqui não são as 50 habilidades que vão te levar segundinhos, para o próximo Marcelo. nível. 50 segundinhos Pede para pro pessoal, terminar. então, pessoal, Bora, tira um print. bora lá, gente. Pro print. Eu sou vendedora, né? Então, vendedor tem que fica. Bora tirar um Marca a print, gente marca a gente. Pode e falar, fala qual Marcelo. foi a maior sacada que você teve.
Então é o seguinte, é, a grande dica, cara, eu cheguei até aqui fazendo isso. Então, você chegou até aqui fazendo isso. Para você chegar no próximo nível, você precisa desenvolver novas habilidades. Corre atrás disso. Muito bom. Marcelo, gratidão pela sua presença. Eu tenho certeza que você impactou muitas pessoas. E muito obrigado. Sucesso imenso aí. Incrível, né? Eu tinha visto live sua, incrível fazer essa live. Super gratidão da Tati e de toda a minha audiência, ok? Um Obrigado, abraço, pessoal. Tati. A gente, um segundo.